Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 1º de dezembro de 2024, um domingo, às 15h30. E hoje nós estamos realizando o nosso 8º Seminário Espírita com Jesus na Seara, e o tema é: duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Essa passagem do Evangelho está no Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5. E esse seminário é o seminário que encerra as nossas atividades doutrinárias da casa. Nós teremos ainda, de segunda, quarta, quinta e sexta, estudos de cursos, mas os nossos eventos, seminários, fóruns, painéis, encerram hoje. Então, esse é o nosso seminário de encerramento dos eventos da casa. E nós hoje temos aqui o nosso irmão Josemir Santos Paixão. Ele é que vai fazer o nosso seminário, né, que tem esse tema maravilhoso. Mas antes de nós iniciar, e o Josemir, não posso esquecer, ele é trabalhador do Grupo Espírita Esperança em Cristo, lá do bairro de Irajá, aí na cidade do Rio de Janeiro. Mas antes de nós iniciarmos o nosso seminário, eu vou ler uma pequena passagem desse livro, Baltazar. O médium é altivo, caríssimo Panfiro. E o livro traz algumas reflexões. Esse é o volume 1. E nesse volume eu escolhi, né, uma passagem que é do capítulo 22. Ela não tem título. O Baltazar escreve assim, o espírito Baltazar. E, normalmente, quando pensamos em Jesus, identificamos os sentimentos da pacificação e do amor, parecendo ser ele, ser o mestre, né? Pessoa diáfana, incapaz de agir de maneira enérgica, ou ser mesmo aquele homem curador, que somente via necessitados à sua volta. Entretanto, o Senhor Jesus foi muito mais que isso, e seu trabalho educativo sobreviveu tanto quanto as suas práticas generosas, características da sua bondade. Seus ensinamentos permanecem educando, orientando, mostrando a milhões de almas o caminho a ser seguido. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Jesus, o nosso mestre, o médico das almas, a Francisco de Assis, aos espíritos amigos, nossos orientadores, nossos guias, a todos esses ministros do Senhor, rogando a eles que nos amparem, que nos fortaleçam, que nos equilibrem as energias, pedindo ao Pai que nos dê ombros fortes para que cada um de nós prossiga na sua caminhada em direção ao alto, em direção ao coração de Deus, porque foi essa a missão que Ele nos deu. Nos criou simples e ignorantes e nos deu a capacidade de crescer, de trabalhar para um dia podermos nos aproximarmos dEle. Assim, Senhor, no dia de hoje, em que encerramos as atividades doutrinárias da nossa casa, só queremos te agradecer a todas essas bênçãos que o Senhor derrama sobre cada um de nós, todos os dias dessa nossa encarnação e das outras que já vivenciamos. Em especial, queremos pedir que o Senhor abençoe, ampare, fortaleça o nosso irmão Josemir, sua família, seu trabalho profissional, seu trabalho doutrinário, que esse companheiro mantenha-se firme com a sua ajuda, Senhor, e dos espíritos amigos, trabalhando pelo bem, pela divulgação desse evangelho, que é a nossa Constituição, que é o nosso plano educativo. Porque sem o evangelho, nós não estaremos aqui.
Então, que esse nosso companheiro seja abençoado e que ele hoje seja muito inspirado para nos ajudar a compreender um pouquinho mais dessa constituição divina. Obrigado, Senhor. Também te rogamos por aqueles que estão em grande sofrimento, e são muitos no planeta Terra, que todos possam ser amparados pelos espíritos amigos, esclarecidos, consolados e fortalecidos, para que prossigam sem decair, prossigam firmes na certeza que dias melhores virão. Mantenhamos sempre firmes a nossa fé, porque estamos trabalhando sempre para nos tornarmos bons discípulos de Jesus. E assim, Senhor, envolvidos por essas vibrações que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos permita dar por iniciado o nosso 8º Seminário Espírita com Jesus da Seara da tarde de hoje. Graças a Deus. Meu amigo Josenia, a palavra está com você. Você tem até às 16h45, tá? Até às 15 para as 5, para fazer as suas explanações, as suas reflexões. Que Deus te abençoe e continue abençoando a todos nós. Muito obrigado. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Essa casa que recebe a gente, eu falo que algumas telinhas, né? O pessoal fala que mas a tela é algo frio, mas a gente sente um calor do afeto, da amizade, do carinho, quando a gente está numa tela ou num conjunto de telinhas assim. Então, me sinto abraçado, sintam-se também abraçados, recebam o carinho aqui de nós do Rio de Janeiro, do Grupo Espírita Esperança em Cristo, que é a casa que eu abraço, que amo bastante, e que é onde eu aprendo, né, um pouquinho sobre Jesus, para que a gente possa conversar hoje, entre amigos. O tema de hoje, que nos foi passado, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu já havia feito um testezinho, está tudo funcionando direitinho. Só confirme, por favor. Acho que chegou direitinho aí para vocês, né? Acabou de Chegou chegar aí. sim, está ótimo. Então, o tema que nos foi pedido é: duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. E nós vamos falar dessa dificuldade que todos nós enfrentamos, né? Durante essas nossas experiências reencarnatórias. Especificamente, vamos trazer o apóstolo Paulo, quando do encontro dele com Jesus, quando da sua possibilidade de modificação, e vamos tentar trazer isso para o nosso dia a dia. De que maneira as lições de Paulo, de que maneira tudo que ocorreu a ele pode nos ajudar, pode facilitar a nossa caminhada nessa nossa experiência reencarnatória atual. Vou pedir a vocês que vocês mantenham as preces por mim, porque a minha garganta está complicadinha já há um mês, mais ou menos. Então, para que a voz não falhe e que a gente consiga conversar até o final, tá? Bom, a nossa fala, deixa eu só passar aqui o slide, pronto. Ela vai trabalhar Atos, capítulo 26. A gente vai trabalhar também o livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel Francisco Cândido Xavier, na leitura 150, que tem o título de Aguilhões. Vamos abordar também um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade, 2 trechinhos. O primeiro está no capítulo 18, A Porta Estreita, e o segundo, a gente vai buscar o capítulo 5, O Bem e o Mal Sofrer. Tá? Então, vamos avançar um pouquinho. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. E aí a gente vem buscar o significado, né, dessa palavra. Eu sei que a maioria de nós conhece, mas não custa a gente relembrar. É duro resistir a esse aguilhão. Como é difícil resistir a ele. E o que seria esse aguilhão citado em Atos? Aguilhão era uma vara comprida, pontiaguda, né, que era usada para espetar, para cutucar os bois no serviço do arado. Quando o boi se recusava a trabalhar, quando o boi tinha dificuldade de atender aos comandos, era cutucado com essa varinha. Levavam as espetadinhas, né? Sentia ali a dor do aguilhão a lhe fazer movimentar. Isso tem muito a ver conosco, não é? Nós, muitas vezes,
precisamos, né, do tal do bendito aguilhão da dor para que a gente possa se mexer, para que a gente busque uma modificação, para que a gente busque um caminho diferente. E antes da gente iniciar propriamente dito, eu vou trazer para a gente um videozinho que não tem fala. Esse vídeo ele não tem fala, ele tem uns sons incidentais, ele tem poucos segundos, tem menos de um minutinho, mas que traz para a gente muita coisa para a gente discutir aqui. Vou silenciar e colocar o vídeo. E aí a gente começa, né, com uma pequena reflexão a partir desse vídeo e a frase final que ele traz para a gente. Todos quebram às vezes, né? Às vezes a gente quebra, às vezes a gente se machuca, às vezes a gente dá cabeçada na vida, mas muitas vezes essas situações que chegam, que nos alcançam, elas, como o videozinho trouxe, elas iluminam às vezes o caminho, mostram um norte, mostram um modo diferente para que a gente possa olhar a vida, né? Então, tenho certeza que todos conhecem um pouquinho da história de Paulo, de Saulo, de Paulo, não é? Mas a gente vai trazer de novo essa lembrança e a gente vai comparando com o vídeo, vai vendo que tem muita coisa ali, né? De mudança, de iluminação, de uma visita importante que nos mostra que vale a pena continuar vivendo. Nós saímos no Setembro Amarelo há pouco, vale a pena continuar vivendo, vale a pena enfrentar as adversidades para que a gente avance nessa caminhada. Então, Saulo perguntou para Jesus naquele fatídico encontro, né? Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem você persegue. Então a gente já vai vendo Paulo percebendo que ele estava diante de algo muito grande, algo muito maior. E a gente traz um resuminho, né? Saulo era um fariseu judeu que
perseguia os cristãos primitivos porque ele acreditava que os cristãos estavam trazendo, né, uma mensagem falsa, uma blasfema contra Deus. E aí, nessa busca, nessa caça, né, que ele fazia, nessa caçada incessante que ele fazia contra os cristãos, em algum momento ele foi atrás de mais um deles em Damasco, né? Foi atrás de Ananias. E nesse caminho para Damasco, Jesus aparece a ele com a luz imensamente brilhante. E no momento que Saulo cai do cavalo, que com aquela visão ele se vê sem a possibilidade de enxergar o restante, mas ele consegue ver naquela luminosidade toda Jesus, que se identifica como tal e como aquele a quem ele procurava, aquele que ele estava perseguindo, né? Saulo percebe, perdão, a autoridade de Jesus, tanto que fala, né, Senhor, né, o trata como Senhor, e Jesus mostra a Saulo que ele estava perseguindo a pessoa errada, né? Que a mensagem que os cristãos traziam era uma mensagem verdadeira. E essa forma, né, que Jesus usou era uma forma de mostrar a Paulo uma verdade que iria mudar a sua vida, né? Dali para frente, Saulo já não seria mais o mesmo, seria Paulo, né? A gente vai estar acompanhando. Saulo fica muito surpreso e assustado com a resposta de Jesus, e a partir de pouco tempo depois desse momento, né, ele vai ter a sua visão restaurada pelo próprio Ananias, a quem ele perseguia naquele momento. Ele se converte ao cristianismo e se torna um dos maiores divulgadores da Boa Nova, né, do cristianismo nascente naquele momento, que era uma coisa ainda recente, né, para o tempo que a gente tem de 2000 anos quase, era bem recente. Isso muda a vida de Paulo e ele passa de perseguidor a seguidor de Jesus. Então, a mensagem traz para Paulo e para todos nós que a verdadeira mudança acontece em cada um de nós, como aconteceu a Paulo, a partir do encontro com Jesus. E aí a gente vai buscar no livro Caminho, Verdade e Vida a leitura do capítulo 150, em que Emmanuel traz para a gente, justamente no comentário, né? Emmanuel, nos livros que ele traz nessa coleção, ele sempre busca um trechinho do Evangelho para comentar, e a partir dali ele traz uma reflexão que nos faz entender um pouquinho melhor, né? Ele destrincha aquele pedacinho do Evangelho, trazendo para a gente a realidade, trazendo para a gente a vivência que a gente precisa compreender daquele momento. Então, ele vai justamente comentar sobre duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão, que é justamente o trecho pedido, né, para o nosso estudo de hoje, que está em Atos 9:5. E aí a gente destacou alguns trechinhos, né? O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões, e de outro modo nós não enxergaríamos essa tal porta redentora. Ah, deixa eu só tirar vocês aqui para poder conseguir ver. Pronto. Criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão, até que chegam os mensageiros da providência e promovem recursos para que se verifique esse tal despertar. Indivíduos, mensageiros divinos, não é? Organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. E esse sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades, e é bom a gente fixar bem essa palavra, oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens, que a cada existência, a cada pessoa, tendo a sua dificuldade particular, né? E assim o espírito da grandeza de Paulo não podia recalcitrar, que diria nós outros. E aí vamos começar a falar um pouquinho a partir desses destaques. O caminho evolutivo está repleto de aguilhões. E o que Emmanuel vem trazendo para a gente a partir daí? O que a gente vai entendendo, né? A partir dessa trajetória de Paulo, que encontrou muitas pedras em seu caminho. Paulo, que era um doutor da lei, que era muitíssimo respeitado, e que no momento em que ele muda o seu caminho, ele começa a encontrar muitas pedras, né? As que ele tropeçou e as que atiraram nele em inúmeras oportunidades.
E o nosso caminho evolutivo também está sempre repleto de aguilhões. E muitas das vezes a gente chega a brigar com Deus, a culpar a Deus pelos infortúnios que nos acontecem, que nos acompanham, esquecendo que esses infortúnios, que esses aguilhões, que esses calhaus que estão no caminho, que essas pedras que estão no caminho, são oportunidades que Jesus, que Deus estão trazendo para a gente. Porque às vezes a gente demora de enxergar, a gente às vezes tem dificuldade de enxergar que existe uma porta que a gente precisa abrir. Existe o nosso momento, a nossa estrada de Damasco, o nosso encontro com Jesus, que acontece a todo dia, mas que muitas das vezes é o encontro mais importante do que dos outros dias. É aquela virada de chave que nos faz mudar o comportamento, que nos faz repensar a nossa caminhada. Algumas criaturas não se percebem, né, dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Porque muitas vezes a gente acha que, bom, nessa encarnação eu virei de férias, estou a passeio, estou de turista nessa encarnação. Não quero avançar, não quero fazer nada, eu vou ficar aqui curtindo a vida. E aí dorme nesse leito da ilusão, atrasando, retardando a sua marcha evolutiva. E todos nós sabemos que a lei é de progresso. A lei não é de estagnação, a lei é de progresso. Todos nós precisaremos, em algum momento, avançar, porque estamos todos fadados a uma perfeição relativa, uma perfeição possível, que vai nos aproximar muito de Deus. E aí é o momento que esses mensageiros da providência promovem, né? Trazem esses recursos para que a gente desperte. Mas que recursos são esses? Muitas vezes, uma perda, né? Algo que gera para a gente uma espécie de luto. E aí vamos entender que o luto não é não é uma representação ou uma reação somente a uma perda de um ente querido, de um amigo, de um amor que parte, que retorna para a vida espiritual. Esse luto ele é vivenciado também quando a gente perde um emprego, quando a gente perde um amor. E essas situações, às vezes, são como pedras, são dificuldades que acontecem na nossa caminhada para que a gente repense o nosso caminho. Muitas vezes a gente faz um caminho, eu costumo muito usar esse exemplo, eu gosto muito desse exemplo, porque a gente faz um caminho todos os dias, e em todos os dias que a gente faz esse caminho, a gente tropeça numa pedra. A gente arrebenta o dedão do pé, a gente se machuca fazendo o mesmo caminho. E aí hoje eu passo, machuco o dedão do pé, semana que vem eu passo no mesmo caminho, machuco de novo o mesmo dedão, daqui a pouco eu repito, e esse ciclo me acompanha por muito tempo. É como a gente ter um problema. Eu tive um problema de saúde, ou um problema muito grave na minha vida no ano de 2001. Consegui sanar. Mas em 2004, esse problema me alcançou de novo, da mesma forma. Eu consegui ali com os contratempos, mas consegui contornar. No ano de 2010, aconteceu de novo. No ano de 2015, aconteceu de novo. Será que em algum momento eu não vou perceber que esse problema ou essa dificuldade não estão ali me sinalizando alguma coisa? Não estão ali acendendo um farol, uma luz intensa, me mostrando que algo em mim precisa mudar? Se eu pretendo ir do Rio de Janeiro até Petrópolis, eu não posso pegar o caminho para Belo Horizonte. Eu não posso passar reto e ir para Juiz de Fora. Eu não posso pegar o caminho para Teresópolis. Eu não posso pegar o caminho para Friburgo. Se eu quero ir para um determinado caminho, eu tenho que me dedicar para esse caminho. Ao contrário disso, se eu estou fazendo um caminho que sempre me causa dor, que sempre me causa desconforto, que sempre me traz dificuldade, para que eu não encontre o desconforto, a dificuldade e a dor, eu preciso mudar o meu caminho. E foi isso que Paulo percebeu. Ele mudou o caminho.
Ah, mas aí, Josemir, o Paulo encontrou muito mais dificuldades. Ele era doutor da lei, era respeitado. Sim, ele encontrou dificuldades materiais, dificuldades de vida, mas ele encontrou Jesus. Quem de nós não gostaria também de ter a oportunidade de encontrar Jesus como ele encontrou? Porque nós temos a oportunidade de encontrá-lo. Então, esses mensageiros da providência promovem para a gente os recursos que vão nos ajudar a despertar. São recursos que muitas vezes vão nos incomodar. É uma enfermidade, é um acidente, é uma perda, é uma dificuldade, é uma desilusão amorosa, é a perda do emprego. Mas são situações, são sofrimentos que muitas das vezes, quando nós nos apercebemos, quando nós temos olhos de ver, quando nós abrimos o nosso campo, o campo visual, o nosso campo mental, a gente vai achar aquela frase antiga que a mamãe falava: há males que vêm para o bem. A gente vai perceber que muitas das vezes aquela dificuldade, se bem trabalhada, se bem compreendida, ou até usando a expressão se bem sofrida, vai nos ajudar a galgar um degrau maior. Sabe aquela experiência de que a gente tem um emprego muito ruim, não nos dá nenhuma vantagem, não nos dá nenhuma não tem vale alimentação, não tem ajuda no transporte, e o meu horário de almoço é curtíssimo e o chefe ainda quer que eu diminua mais, e aí, num determinado momento, de tanto eu estar ali naquele emprego e reclamando dele, reclamando, eu sou despedido, eu sou demitido. E aí, caramba, era ruim, mas eu tinha ali o meu ganha-pão. Caramba, e agora? Como é que eu vou fazer? E aí passa um tempo, a gente às vezes encontra um amigo na condução, numa festa, num evento. Olha só, a empresa que eu trabalho está precisando de uma pessoa com a tua qualificação profissional. Você não quer ir lá fazer uma entrevista, fazer um teste? E aí você acaba fazendo essa entrevista, fazendo esse teste, e se percebe entrando numa empresa que te dá uma vantagem nas suas refeições, uma vantagem na sua compra de mercado, uma vantagem num plano de saúde, no seu deslocamento para o trabalho. E aí você vê, caramba, eu tive uma dificuldade e acabei entrando agora numa outra situação muito melhor. Mas isso acontece quando a gente se abre para isso, porque muitas das vezes a gente se afunda, se coloca dentro de uma concha, puxa a coberta para cobrir a cabeça toda e se recusa a olhar a luz que muitas vezes está brilhando ao nosso lado, como a gente viu na animação, que mostra que mesmo quebradinho, mesmo com os joelhos desconjuntados, a gente é capaz de viver, é capaz de avançar, é capaz até de ajudar ao outro. Então, esses aguilhões, eles vêm trazer para a gente a realidade, eles vêm trazer para a gente um sentido diferente de viver. E a gente sabe que cada um de nós, cada existência, ser, cada ser encarnado, ele vai ter a sua peculiaridade, ele vai ter a sua dificuldade, ele vai ter a sua estrada de Damasco, ele vai ter a sua oportunidade de mudanças. Ele vai ter um momento da sua vida em que ele vai precisar mudar. Ele vai ter um momento da sua vida em que ele vai entender que essa dificuldade toda, na verdade, traz para ele uma oportunidade. Como encarar essa dificuldade de maneira diferente? Esse é o grande X da questão. Porque nem sempre que a gente encontra a dificuldade, a gente consegue agradecer. Quando a gente encontra a dor, a enfermidade ou nossa de um ente querido, a gente não consegue parar e, poxa, Deus, queria fazer na minha prece de hoje um agradecimento pela enfermidade grave que eu estou passando. É muito difícil, não é? Quando dói, a gente não faz o agradecimento. Quando dói, a gente não tem essa facilidade. Mas as nossas preces, o nosso olhar diferenciado, isso tudo, né, essas ferramentas que a doutrina espírita vem trazendo para a gente, faz com que em algum momento um start, uma luzinha se acenda e a gente comece a olhar de maneira diferente para aquela enfermidade. A gente começa a olhar de uma maneira diferente para a dificuldade pela qual a gente está passando.
E aí a gente pensa, né, que se o espírito da grandeza de Tarso, de Paulo de Tarso, não podia recalcitrar, não podia vacilar frente àquela oportunidade, por que nós faremos isso, né? Nós que estamos tendo essa oportunidade, muitas das vezes, nós também precisamos avançar, sem reagir a esse aguilhão, sem reclamar, sem blasfemar. Muitas vezes a gente briga até com Deus, né? Poxa, Deus, o planeta tem não sei quantos bilhões de habitantes, e você foi escolher essa prova justamente para mim? Tinha ali a Rose, tinha o Alberto, tinha a Ana Maria. Podia jogar para cima deles. São muito mais fortes. Estão ali com a doutrina toda trabalhada, eles vão tirar isso de letra, mas veio justamente para mim. E aí a gente lê aqui, cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular. Ah, então você está dizendo que Deus escolhe a cada um de nós para fazer sofrer? De maneira alguma. Deus não é um Deus punitivo, né? O Deus não é punitivo, ele é soberanamente justo e bom, misericordioso. Ele apenas permite que a nossa autocobrança, que a nossa própria consciência traga para a gente a indicação do caminho. Às vezes, a indicação do caminho é pisar sobre pedras pontiagudas. Às vezes, a indicação do caminho é andar na escuridão. Mas a gente sabe que não faz isso sozinho. A gente sabe que não está sozinho em momento algum e que os guias e protetores que nos acompanham estão ali para nos auxiliar. De que maneira a gente vai ter esse auxílio? A gente vai ver mais à frente um pouquinho. E aí a gente foi buscar mais auxílio para estar falando desse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, quando ele vem falar da porta estreita. E esse eu vou ler na íntegra porque esse é curtinho. Entrai pela porta estreita, que está no item 3, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Vamos tentar entender um pouquinho o que é que o Evangelho vem trazendo para a gente. Como transpor essa porta estreita? De que maneira a gente vai transpor essa porta estreita? É possível atravessar a porta estreita sozinho? Bom, eu costumo dizer que a porta larga a gente passa de braços dados com um monte de gente, normalmente para fazer bobagem, normalmente com escolhas equivocadas que fazemos, porque o que está fácil demais é que nem a música, nem laranja madura na beira da estrada, tá bichado, tem marimbondo no pé. Mas como atravessar essa porta estreita? Como passar por ela? Eu costumo dizer que a gente atravessa a porta estreita de lado, assim meio que de perfil. Ela é tão estreita assim que tem que andar de lado? Não, não é só por isso. Porque a gente atravessa essa porta estreita de lado, abraçado com Jesus. Essa é a maneira de atravessar a porta estreita. É abraçado, é colado, é grudado, é unido a Jesus. E como que a gente vai estar abraçado, colado e unido a Jesus? Quando a gente consegue seguir aquilo que ele veio nos ensinar. Quando a gente consegue ouvir as orientações dele. Aqui embaixo a gente vai ver: comemos e bebemos na tua presença e nos instruíste nas nossas praças públicas. A gente fez bom uso daquilo que ouviu? A gente está fazendo bom uso das orientações de Jesus? Nós estudamos a doutrina espírita, estudamos o Evangelho. Talvez eu pudesse encontrar alguém que soubesse o Evangelho do início ao fim, pudesse recitar o Evangelho. Eu sei, Josemir, que esse assunto que você está falando, ele aparece na edição da FEB de 1800 e tal, aparece na página tal do lado esquerdo, no terceiro parágrafo. Nossa, é uma memória fantástica, maravilhosa, admirável. Olha, eu sei que o item que você vai usar depois do capítulo 5 foi escrito, foi ditado, foi orientado pelo espírito tal. Nossa, brilhante. Mas o quanto a gente está fazendo uso do evangelho nas nossas vidas?
o quanto a gente está tirando dos ensinamentos do Evangelho e está aplicando. A gente está fazendo bom uso desse alimento espiritual que a gente recebe? Quando a gente ouve uma palestra, a gente está fazendo uso das orientações que a gente recebe nessa palestra? Eu costumo, às vezes, perguntar quanto tempo dura uma palestra espírita. E muitas pessoas respondem que a palestra espírita dura 50 minutos, 45 minutos, 1 hora. E eu digo que a palestra espírita dura o tempo que ela se fixa em nossa mente. Porque se eu acabo de ouvir uma palestra falando de caridade, de paciência, de amor ao próximo, de entendimento, de empatia, e quando eu saio da porta da casa espírita, alguém passa, pisa no meu pé, eu gesticulo, grito: "Ô, rapaz, tá maluco? Não me viu? Não viu meu pé aqui, não? Você é louco?" A palestra espírita durou 5 segundos. Foi o tempo de eu botar o pé para fora da casa espírita e a palestra acabou, porque o ensinamento não foi absorvido. Esse alimento espiritual nem chegou ao meu estômago. Eu não consegui guardar, assimilar e utilizar esse ensinamento. E aí, quando a gente chega ao Evangelho, no item 5, no capítulo 18, a gente chega ao momento em que a gente tem a seguinte leitura. Quando o Cristo disse: "Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence", ele não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que todos nós sofremos, né? Sofrem todos que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso ter por base uma fé viva na bondade de Deus, que ele muitas vezes já vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos, que o fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. E aí, deixa eu só avançar aqui. Nós vamos buscar nesses destaques, não é? O que a gente tem daí para entender? Sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sob a palha. Todos os que estão na terra passam por dificuldades. Deus não escolhe, eu vou escolher aquele ali para sofrer um pouco mais, ou eu vou escolher aquele ali para viver na bonança. Nós atravessamos as nossas reencarnações, a nossa fieira reencarnatória, às vezes com altos e baixos, com dificuldades, com facilidades, mas sempre encontrando algum tipo de situação que vai, em algum momento, nos trazer algum tipo de sofrimento, ou trazendo dificuldades, trazendo oportunidades para que a gente possa encontrar caminhos, encontrar possibilidades. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Quando a gente resmunga, quando a gente reclama, quando a nossa impaciência, quando a gente não consegue ter a resignação, a gente passa a não conseguir auferir as vantagens daquelas provas, daquelas dificuldades. Nós encontramos dificuldades no caminho, mas quando a gente reclama, quando a gente não entende o que elas querem dizer para a gente, quando a gente não suporta bem, a gente tem dificuldade de avançar. E aí a gente pensa, né? Mas tem alguma coisa que possa me ajudar, alguma ferramenta, algum instrumento que me auxilie a avançar nessas provas, a conseguir ter um pouquinho de resignação, a ter um pouquinho mais de paciência com aquilo que está acontecendo comigo? E o próprio Evangelho está trazendo para a gente a orientação. A prece é um grande apoio.
A prece, ela é uma ferramenta maravilhosa para todos os momentos, mas podem acontecer momentos em que a gente não consiga conciliar, concatenar o pensamento para fazer uma prece. Olha, tá tão difícil, você não tem noção da dificuldade que eu estou atravessando. Perdão, não tem noção da dificuldade que eu venho atravessando. E a prece é alguma coisa que eu, nesse momento, não consigo fazer. E aí, a gente, normalmente, conversando sobre esse assunto, as sugestões que surgem são: se não dá para fazer uma prece, canta. Uma música espírita, uma música, às vezes, até não espírita. Mas por que cantar? E quando a gente canta, a gente usa partes da nossa memória, né, para poder lembrar da letra da música. E isso, esse exercício vai acalmando a nossa mente, vai acalmando o nosso pensamento, vai trazendo para a gente um momento de mais equilíbrio. E aí, depois da música, a gente consegue fazer a prece. Ah, mas eu não consigo fazer essa prece que eu ouço vocês fazerem na casa espírita, nas reuniões espíritas. Tudo bem. Eu só consigo, nesse momento que está difícil, fazer uma prece daquela que eu tenho decorada. Eu só consigo fazer o Pai Nosso, eu só consigo fazer a Ave Maria. Que ótimo, já está conseguindo fazer o Pai Nosso e a Ave Maria? Maravilha. Porque essas também, ainda que a gente faça de maneira muito automática, como uma repetição sem perceber o que a prece vem dizendo, né? Porque se a gente for pegar o Pai Nosso e avaliar aquilo que ele vem dizendo para a gente vai ficar muito tempo da primeira metade do Pai Nosso, avaliando tudo aquilo que o Pai Nosso vem dizendo. Mas eu só consigo, nesse momento de aflição, fazer no automático. Tudo bem, faça no automático, é um começo. Porque a gente, quando consegue se equilibrar, a gente consegue também favorecer o auxílio da espiritualidade. E esse auxílio da espiritualidade, quando a gente abre a porta a isso, né? Porque muitas vezes a gente fecha a porta, a gente se maltrata tanto, ou se fecha tanto, que a gente fecha até as possibilidades dos nossos guias e protetores, esses espíritos benevolentes, nos auxiliarem, porque a gente não quer essa ajuda nesse momento. Mas quando a gente consegue um equilíbrio, quando a gente consegue estabilizar um pouquinho, a gente consegue, com a prece, a presença e as vibrações boas começam a nos chegar. A gente consegue sintonizar de maneira diferente. E aí, a prece sozinha ela não basta, não é? A gente precisa ter uma base, uma fé viva na bondade de Deus. Mas como conseguir isso? Tendo a certeza, né? A fé é quase que como caminhar, dar um passo no escuro, tendo a certeza que o degrau vai estar lá. Isso é fé, né? É ter certeza que na minha decisão Deus vai estar lá me ajudando. Os bons espíritos vão estar lá me ajudando. Isso é fé. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. E às vezes a gente acha que a nossa carga, a nossa dificuldade, a problemática que estamos enfrentando está forte demais. Eu não aguento isso, está pesado para mim, eu não estou aguentando. Mas a gente está sim, porque a gente está carregando aquilo que é proporcional às nossas forças. Deus não dá para a gente um peso maior do que a gente possa suportar. A gente viu e vê, né? Já que a gente tem falado no exemplo de Paulo, ou Saulo, né? Após a sua conversão, Paulo, das dificuldades que ele enfrentou. Paulo foi apedrejado e conseguiu sobreviver. Paulo foi excluído de seu grupo familiar. Paulo perdeu amigos, mas a fé que cresceu nele, no momento que ele passou a entender, no encontro dele com Jesus, foi tão grande que essas dificuldades Paulo não absorvia, ele aprendia. Você imagina você perceber, né, em Paulo de perseguidor a seguidor e não ter o apoio daqueles que estavam com Jesus, né? Os apóstolos não queriam Paulo por perto, não dava para confiar. Como assim aquele que avançou
sobre Estevão, aquele que avançou sobre tantos cristãos, aquele que assinava lá: eu aprovo, pode matar, pode torturar, pode maltratar, pode perseguir, eu mesmo vou à frente na perseguição. E foi mais uma dificuldade que Paulo enfrentou, buscar conquistar a confiança desses. Mas Paulo fez mais, não é? Eu costumo dizer que Paulo foi o apóstolo fofoqueiro. Paulo foi o apóstolo fofoqueiro. Porque é por culpa ou por causa de Paulo que hoje a gente está aqui falando de Jesus. Foi por conta de Paulo ter levado a outros círculos a boa nova que a boa nova chegou a todos nós, porque ela ficaria restrita. Mas Paulo recebeu como missão de Jesus levar os seus ensinamentos, levar o amor todo que Jesus colocou na boa nova a outros círculos. Então, ele carregou um fardo bastante pesado, mas entendia, não murmurava, não resmungava e persistia. E se a gente quer buscar um exemplo de persistência, Paulo é um dos melhores exemplos que a gente tem. Então, o fardo é proporcionado às forças, como a recompensa ou será a resignação e a coragem. E o que que a gente tem para aprender com Paulo, né? Temos muitas coisas a aprender com Paulo. E eu busquei algumas palavrinhas do que a gente pode aprender com esse apóstolo. Renovação. Paulo se renovou. Troca de nome, troca de pensamento, troca de mentalidade. Deve ter sido muito complicado você perseguir um ideal, perseguir pessoas que acreditavam no ideal, melhor dizendo, e depois você se vê acreditando em tudo aquilo. O nó que dá na cabeça não deve ser pequeno, não é? O tempo de Paulo no deserto o ajudou a resolver muitas questões internas, o ajudou a entender muito do que ele passou, desde a sua criação, de todos os estudos pelos quais ele passou, até essa renovação, até essa mudança total e radical. O que mais a gente pode aprender com Paulo? Resiliência. Aprender a passar por todas as dificuldades e se manter firme na caminhada. A gente tem um exemplo muito bom de resiliência, que é o bambuzal, né? O bambuzal, ele sofre a ação do vento, balança para cá, balança para lá, mas se mantém ali. Serve também para a gente trazer, a partir daí, o exemplo do feixe de varas. O bambuzal ele se sustenta também por isso, porque o bambuzal é um grande feixe de varas. Então, a resiliência que Paulo traz, que ele exemplifica para a gente, é algo que a gente precisa trazer para dentro de nós. O que mais a gente pode aprender com Paulo? Paciência. Foi testado ao extremo na sua paciência, nas agressões verbais, nas agressões físicas, na dificuldade de ter credibilidade entre aqueles a quem ele tentava se aproximar, mas ele foi paciente. Fé. Fé moveu Paulo. A fé de Paulo permitiu e impulsionou Paulo quando ele, mesmo sem conseguir mais viajar para levar a boa nova, ele manteve o seu apostolado, manteve o seu trabalho a partir dos seus escritos, a partir das suas cartas. Hoje a gente joga no WhatsApp e chega no Japão em um segundo ou menos. Imaginem como era para que essas cartas chegassem. Sem contar que nem todo mundo queria que elas chegassem, né? Para que elas chegassem ao seu destino, as dificuldades eram imensas. Não eram levadas por avião, não eram levadas por motores. Então, todas as viagens feitas a caminhada, né? Dependendo de hospedagem, na casa de quem pudesse, ou dormir ao relento. Então, tanto nas viagens de Paulo, quando ele podia, quanto nas suas cartas enviadas. Então, fé foi algo que moveu muito Paulo e ele permaneceu nessa fé. Ele mostrou-se é, obediente a essa fé, continuando o seu trabalho até o final.
E ele mostra essa fé até quando ele está lá buscando se defender das acusações, né, que ele estava sofrendo e que no final o levaram à execução. O encontro com o caminho, a verdade e a vida é algo que a gente também aprende com Paulo. Esse encontro de Paulo com Jesus mostrou tudo isso a ele, mostrou a ele o caminho, mostrou a ele a verdade e mostrou uma vida nova que ele passou a seguir a partir dali. Encontrar Jesus é algo que muda as nossas vidas. E esse encontro, quando é que ele acontece em cada um de nós? Quando a gente consegue encontrar Jesus? Quando é que a gente consegue que Jesus definitivamente e permanentemente entre em nós? A gente costuma dizer que encontra Jesus, que se aproxima de Jesus, que Jesus está bem pertinho da terra agora, né? A gente está no 1º de dezembro, no dia 25, daqui a pouquinho, né? Naquele dia que se comemora o aniversário do Papai Noel, não é? Que, na verdade, é uma briga minha com muitos colegas espíritas de enfeitar as coisas com o Papai Noel. O aniversariante não é o bom velhinho. O aniversariante é aquele que eu falava com os meus jovens na mocidade. É o cabeludinho barbudinho. É Jesus. É JC, como eles chamam, ou JC. Jesus é o aniversariante. Mas o nosso encontro com ele não acontece no dia 25. O nosso encontro com ele acontece a cada dia, mas para cada um de nós, ele aconteceu de uma maneira. Cada um de nós teve um momento que talvez consiga lembrar: caramba, foi ali que eu encontrei Jesus. Foi naquele momento da minha vida em que a dificuldade era tanta que eu só conseguia avançar com a ajuda do Cristo. Esse encontro acontece com cada um de nós quando a gente verdadeiramente se dispõe a segui-lo. E não é segui-lo, eu vou caminhar, vou viajar para Jerusalém, vou caminhar nas pegadas de Jesus. Não, é caminhar nas pegadas do Cristo, seguindo os seus exemplos. Mas isso é muito difícil, sim. Seguir os exemplos de Jesus é muito difícil. Tentar caminhar sobre as suas pegadas é sofrer o que ele sofreu, é passar pelo que ele passou. Mas ele deixou em cada pegada os seus ensinamentos. Se eu busco ser mais empático, eu estou encontrando com Jesus. Eu estou seguindo o ensinamento de Jesus. Se eu busco ser mais paciente, eu estou encontrando com Jesus. Se eu recebo uma pessoa que chega para mim e fala: Josemir, nem te conto, tem uma fofoca para contar aqui de um amigo, nossa. E aí eu tenho alguns caminhos ali. Se eu já sigo Jesus, eu posso até permitir que esse amigo converse comigo, porque ele tem aquela necessidade, então será um ato de caridade minha permitir que ele fale, que ele desabafe. Mas o que eu vou fazer com isso vai depender do quanto eu já sigo Jesus. Eu vou botar nas minhas redes sociais o que eu ouvir, eu vou silenciar. Se eu já sigo Jesus, eu não preciso avançar a partir dessa conversa. Eu corto ali, eu paro ali. A outra opção seria falar para o companheiro, amigo, eu realmente, definitivamente, eu não quero ouvir. Você me desculpa, eu sei que você tem algo que você considera muito importante, mas não vai me ajudar. Mas eu posso tentar te ajudar. Vamos lá. O que você queria me contar é útil? Pense bem. O que você queria me contar é verdadeiro? Pensa bem no que você queria me contar. O que você queria me contar é bom? Se nenhuma dessas três coisas, se uma delas não for atendida, repensa se você quer avançar com essa conversa comigo ou com outras pessoas. Isso mostra que eu estou encontrando Jesus. O meu comportamento perante as coisas da vida. Como eu reajo, por exemplo, quando eu sei, quando eu vejo um noticiário, quando eu leio alguma coisa sobre um ato de violência.
eu comemoro esse ato de violência, eu repudio. Como é que eu trato, por exemplo, uma situação? Policiais prenderam uma pessoa que ainda estava em equívoco e eu penso assim: foi pouco, só prendeu, foi pouco, tinha que fazer muita coisa com ele. Opa, peraí, é essa sintonia que eu estou querendo para mim? Se eu já sigo Jesus, se eu já penso em aprender os ensinamentos dele, esse não é o pensamento que eu tenho que trazer no meu coração. O meu momento ali é de prece. Mas é um criminoso, é um bandido, é uma pessoa que está ainda com um equívoco muito grande na vida dele. Pois é justamente quem está precisando de nós. É justamente quem está precisando de, em algum momento, encontrar com Jesus. E a minha ajuda nesse momento para ele é a prece. A prece, ela talvez consiga, em algum momento, fazê-lo mudar de ideia. Perceber que os aguilhões chegam e mudar de ideia. A ideia, o pensamento equivocado, ele pode mudar em qualquer momento da vida. Nós temos o exemplo daquela pessoa que estava ao lado de Jesus, crucificada ao lado dele, Dimas, e que lá nos seus instantes derradeiros pede a Jesus: eu quero seguir com você, eu quero ir para esse tal reino que você fala. Como é que eu faço? É possível para mim? E Jesus explica para ele que é possível. Então, essa mudança de rota, essa mudança de caminho, pode acontecer conosco a qualquer momento e com qualquer pessoa. É quando a gente realmente encontra o Cristo. É quando a gente encontra a nossa estrada de Damasco, seja com dor ou não. Porque muitos de nós, graças a Deus, conseguimos entrar na doutrina espírita, conseguimos entrar, trazer, abrir a porta do nosso coração para Jesus, sem que precisássemos fazer isso através da dor. Não é? Não tem muitos que perguntam: você entrou na doutrina espírita pela dor ou pelo amor? Eu entrei por muita dor, muitos entraram pelo amor. Então, sempre há uma maneira, sempre há um jeito de seguir, sempre há uma maneira da gente mudar e se melhorar. E para encerrar, eu queria trazer uma música, eu acho que ainda estou dentro do tempo, para que a gente possa ficar bem atento à letra dessa música. A imagem vai ser essa, ela não muda, mas a letra traz muito do que a gente conversou hoje. E eu, de antemão, já agradeço a oportunidade da tarefa, a oportunidade de estar com vocês. Vou colocar essa musiquinha aqui. Tudo muda no mundo, um momento, um segundo que passa, já ficou para trás. É um convite do tempo a olhar para dentro, se redesenhar. Tudo que acontece ao redor transparece um saber bem maior. E outra vez ouço o tempo e a voz dele aqui dentro, soprando melhor. E se ao invés de propagar o desespero, eu enviasse uma mensagem de aconchego? E se ao invés de espalhar o medo, você espalhasse o bem? Ouço a voz do destino dizendo: menino, busque tua paz nesses tempos de dores. Desperta os amores, novos ideais. Um convite que insiste, redefina o que existe em teu ser. O sofrer não te torna mais triste, pois redefine
feridas são só marcas da vida que indicam saída e chegadas, partidas, estradas, feridas são só marcas da vida que indicam a vinda de um novo tempo. Muito obrigado, meu amigo, por esse estudo. O nosso amigo Alberto também colocou aqui, agradecemos Josimar de coração pelas reflexões desta tarde. Um fraternal abraço. Realmente foi muito bom te ouvir. Você deixou para a gente muitas ideias, né? Muitas reflexões para nós pensarmos e sempre buscar seguir a Jesus, seus ensinamentos, saber que devemos buscar ser fortes para continuarmos a nossa caminhada. De vez em quando a gente vai tropeçar, mas faz parte também do aprendizado, né? Tropeçou, levanta, como você falou, não está dando para fazer aquela prece, né? Bonita ainda, faz a oração do Pai Nosso, faz a oração da Ave Maria, busca se conectar com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais, lembrando daquela historinha, né? Jesus, Zé está aqui. Então, né, Zé está Oi, aqui. Jesus, eu sou o Zé. Eu sou. Maravilhosa essa história. Né? Então, é isso aí. Muitas vezes a gente vai poder dizer assim: Oi, Jesus, eu sou a Rose. E é só assim: ó, Jesus é a Rose e está aqui. É o máximo que eu talvez possa fazer, mas já estarei me conectando com o Mestre. Isso é muito importante para todos nós, que às vezes a dor bate e realmente a gente se sente, né? Caída, a gente se sente sem forças, mas naquela hora, pensa em Jesus e diz para ele: Senhor, eu estou aqui. Então, isso já vai fazer essa ligação e a gente vai poder ir aos poucos se levantando e continuar a nossa caminhada, que com certeza, como você falou, e eu achei lindo, né? Entramos na porta estreita de lado, porque Jesus está conosco. Ela é estreita, não dá para passar de frente, né? Então, nós passamos de perfil, mas com certeza nós estamos juntos. E lembramos também das pegadas da areia, né? Naquele momento, só vi duas pegadas, é porque eu estava te carregando no colo. Então, Jesus está sempre ao nosso lado, nos sustentando, nos amparando. Então, meu amigo, leve o nosso abraço ao Grupo Espírita Esperança em Cristo, e nós desejamos a todos um feliz Natal, de muita paz, de muita luz. Bom, e para encerrarmos aqui o nosso estudo, a nossa reflexão, o nosso seminário da noite de hoje, eu vou convidar o meu amigo Alberto para que ele faça a nossa prece e agradecimento. Alberto, por favor. Ao término deste momento de reflexão, estejamos nós agora reunidos para realizarmos a prece e que o Pai nos fortaleça em nossa jornada evolutiva. Senhor, quando a dor bate à nossa porta, Senhor, que estejamos atentos para compreender a mensagem que nos chega daquilo que precisamos nos modificar para dar novos rumos às nossas tendências, impulsos e condicionamentos. Senhor, que estejamos sempre a ter a fé em Ti, meu Pai, para poder assim ter a força necessária de seguirmos em frente,
superando os obstáculos. Todo o aprendizado faz parte da nossa jornada evolutiva. O aprendizado sem a dor, Senhor, nos tornaria inaptos ao crescimento. Mestre de luz, Mestre Jesus, que nos trouxe o exemplo maior do amor, agradecidos estamos, Mestre, por todo o seu amparo, e que nos nossos momentos difíceis sei que estás ao nosso lado, a nos auxiliar, e que possamos, de nossa parte, fazer uso do livre-arbítrio, fazer as escolhas de acordo com os seus ensinamentos, para que assim possamos ter os melhores passos no caminho de superação dos nossos obstáculos íntimos. E esta espiritualidade, mensageiros do Senhor que estão sempre a nos auxiliar, agradecidos estamos, pois sabemos que temos sempre uma mão estendida a nos auxiliar em nossa caminhada. E agradecidos aos companheiros de jornada, a todos aqui presentes, que compartilham as experiências e que nos permite aprendermos o caminho que nos permite seguir em frente na direção da luz. Obrigado pelas experiências compartilhadas neste momento de estudo e que possamos utilizá-la no nosso dia a dia. Ao término deste momento de prece, estejamos com os nossos corações em agradecimento por esta oportunidade, pelos exemplos deixados por esse irmão Josimar e pelo o apóstolo Paulo, que nos permite termos novos horizontes diante dos aguilhões. Portanto, neste momento, estejamos com Jesus em nossos corações e o Pai Celeste em nossas vidas. Obrigado, meu irmão, obrigado, Josemi, por todas essas bênçãos, por esse momento. Com certeza encerramos com chave de ouro esse nosso ano de trabalho, de estudo, de reflexões, onde recebemos inúmeros companheiros ao longo do ano na nossa casa para fazer essas palestras, para fazer os seminários, os fóruns, né, os debates. E foi ótimo, foi ótimo, foi um ano grandioso, de muito aprendizado, e tudo isso graças a Deus, graças a Jesus que nos permitiu estar aqui. Então, para aqueles companheiros que nós não vamos ver mais, um Feliz Natal. Para os outros, ainda teremos essa semana de estudos até sexta-feira. Amanhã estamos de volta, às 16 horas, mas sexta-feira encerramos. E para todos, que Deus fortaleça cada um de nós naquilo que precisamos ainda ser fortalecidos. Mas que a gente tenha certeza que nenhum de nós está no desamparo. O Pai está junto a cada um de nós e nós estamos recebendo tudo aquilo que precisamos para continuarmos a nossa jornada. Bom, um beijo no coração de todos. Obrigada. Muito Uma ótima Obrigada, semana para gratidão, todos. Josemar. Fiquem com Deus. Obrigado Obrigada, por tudo tudo. de bom. Deus, excelente final Tudo de de ano para bom. todos. Pelos Bom estudo. ensinamentos. Saúde, Denise. um feliz Tchau. para Tchau, todos. tchau. Tchau. Feliz ano novo para você e para sua casa, espírita. Foi ótimo. Obrigado para vocês todos também.